Bom, Guilherme, infelizmente a gente está chegando quase no final do nosso programa, mas antes a gente sempre pede para os nossos convidados indicações de livros, de filmes, de séries. Você teria alguma indicação para os nossos espectadores? Eu vou te contar do livro mais bonito que eu li ano passado, de um amigo pessoal, mas não é por ele ser meu amigo pessoal, o Zé Henrique Bortolucci, chamado O Que é Meu, que é um livro sobre a história dele com o pai. Na verdade, é a história do pai, narrada por ele, mas há encontros narrativos também entre os dois e falas do pai dele. O pai dele que faleceu recentemente, mas ele estava vivo quando o livro foi lançado. E é a história de um brasileiro que descobriu o Brasil. É a história de um caminhoneiro que foi ajudar a construir a Transamazônica, sabe? Então, tem um lado que fala muito da vastidão do país, da necessidade de se conhecer o Brasil. E esse livro me tocou num nível muito pessoal, mas para além das questões da beleza literária do livro do Zé, olha o Zé aí na tela, tem uma questão que é um chamado que pela literatura a gente consegue fazer muitas vezes, que é o chamado para conhecer o Brasil. É um chamado para a gente entender o que é esse país, o que é o interior do Brasil, o que são as profundezas desse país que a gente pouco conhece e que muitas vezes no campo da esquerda a gente até despreza, fala com uma certa autoridade, com uma certa empáfia. Então, assim, é um livro que é um chamado à humildade, para a gente entender a vastidão desse país a partir de relações pessoais que são lindíssimas em si próprias, né? Então, esse livro é o livro que eu mais gostei no ano passado. Confesso que eu tenho lido menos literatura do que eu gostaria, mas esse foi o que eu fiz questão de, assim que eu peguei o livro, eu falei, não, eu vou ler numa sentada. É um livro que dá para ler, assim, é um livro que ele vai te sugando, porque ele é muito bem narrado. Então, é um livro que a gente consegue processá-lo. Aliás, processar nem tanto, a gente consegue lê-lo muito tranquilamente, mas aí depois a gente fica com uma série de questões muito interessantes de ordem pessoal e também coletiva. É muito legal. Filmes, você tem alguma sugestão? Olha, eu confesso que eu tenho sido assim o mais vagabundo cinéfilo de todos, porque agora eu tenho visto basicamente filmes com os meus filhos. Eu tenho duas séries, se me permite. Então, já que eu não vou falar de filme, vou falar de séries. Séries que eu assisti com muito gosto e com até um certo senso de urgência. Uma é uma argentina. Tem um filme Argentina, 1985, que é belíssimo e que bom, já que você perguntou de filme, é o filme com Ricardo Darín, maravilhoso, como sempre, e que basicamente é a história do que o Brasil deveria ter feito e não fez, né? E eu acho que a fala do Lula, infelicíssima, sobre vamos deixar o passado para trás. Só para esclarecer para os nossos espectadores, é um filme que trata do julgamento Isso. dos ditadores argentinos, de quem Exato. participou de tortura, etc. O Darín é um promotor público, alguma coisa assim, né? Exato. Então, é um filme que fala muito dessa história da redemocratização da Argentina, mas eu o vejo, sobretudo, como uma lição do que a gente não fez, mas ainda tem que fazer. Ou seja, não vamos deixar o passado para trás, bobar, não. Vamos voltar e vamos entender o que foi aquilo. A anistia brasileira ela prejudicou muito a nossa capacidade de conviver em sociedade, sobretudo porque as Forças Armadas nunca se colocaram no seu lugar, ou nunca aceitaram esse lugar de ser uma força de Estado e não uma força política ativamente. Então, assim, é um filme recomendadíssimo. E falando em Argentina, já que as produções argentinas estão em alta, e essa série que eu quero falar é maravilhosa, chama Vosso Reino, que é uma série sobre que, aliás, é o mesmo ator de 85, que é uma série sobre um presidente acidental na Argentina, um sujeito que era candidato a vice e o presidente morre, e morre no primeiro episódio, então não é spoiler não, mas ele morre e o candidato a vice, que era um pastor de uma igreja evangélica grande na Argentina, vira o presidente. Então tem toda uma questão do que seria uma Argentina nas mãos de lideranças teocráticas.
que mesmo tendo chegado ali por um acaso, uma coincidência do mundo, vão tornando a Argentina um país muito sombrio, profundamente autoritário, mas não pelo exército, e sim por milícias, e, ao mesmo tempo, com essa dinâmica religiosa aparecendo de maneira muito clara. Então, acho que esse é uma belíssima distopia para a gente poder pensar o que seria do Brasil, dependendo do tipo, né, de futuro político que a gente tem. É muito sectário, né? Quer dizer, é uma leitura muito assim, o que aconteceria como se fosse um Edir Macedo virando presidente do Brasil, coisa que eu não acho que vai acontecer no Brasil, não tem a menor chance, mas acho que tem aí uma questão interessante para a gente poder pensar nesse mundo distópico. Uma outra série, para terminar... O Vosso Reino está na Netflix, correto? Está na Netflix, isso. Espero que ainda esteja. É muito bom, vale muito a pena. Esteticamente é lindíssimo também. E a outra série, se a Paty puder colocar aí na tela, é o The Family, né, A Família, que é uma série muito interessante. É um documentário, é uma docu-série, né, que chama. Então, tem capítulos, mas é um documentário sobre uma seita cristã que se infiltrou na Casa Branca, na verdade, não na Casa Branca, em Washington, né? Assim, é uma seita que consegue mobilizar republicanos e democratas, governadores e legisladores para atender às suas agendas, muitas vezes institucionais, mas também ideológicas, etc., a partir do subterrâneo, das profundezas. E é uma história real e muito preocupante, mostrando como que existem grupos religiosos, não precisam ser necessariamente religiosos, mas como tem grupos religiosos reais que conseguem ter um controle enorme sobre a pauta pública, sobre a conversa pública num país gigantesco como os Estados Unidos. E daí a gente se pergunta realmente se o nosso conceito de democracia é um conceito válido, né? Quer dizer, se a gente tem uma democracia que ela é sequestrada por grupos absolutamente particularistas, isso deturpa a nossa própria ideia, né, do povo elegendo candidatos e etc. É um filme sobre questões muito importantes assim da democracia americana, né, e que mostram a fragilidade dessas estruturas democráticas diante desses interesses, que muitas vezes não são nem necessariamente econômicos, né, mas são interesses relacionais, de pessoas que vão a jantares de outras pessoas, e essas redes vão se formando e vão deturpando o nosso sentido de civilidade. Ritmos aqui, nós temos a tradição de te perguntar se você tem uma indicação de um livro que você gostaria de sugerir aos nossos espectadores, e depois um filme ou uma série também. Olha, eu separei 2 livros, um desses livros eu já li, mas eu queria ter a oportunidade de indicar por causa do recente falecimento do embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, que é Brasil, o Sistema Internacional e o Imperialismo. Eu sempre me confundo com um título grande, se a Paty puder... É o Imperialismo, Sistema Internacional e o Brasil, é o contrário. É um livro do ex-embaixador Samuel Pinheiro, é um livro muito bom, principalmente para quem queira estudar relações internacionais, não academicamente falando, né? É um livro, ele faz uma divisão muito interessante dos capítulos, um livro que qualquer pessoa pode ler. Com uma visão bastante crítica da posição dos Estados Unidos, do imperialismo, do sistema internacional, do funcionamento das instituições internacionais. Então, eu recomendo muito esse livro, né, para quem quer entender um pouco de relações internacionais, de uma forma até muito didática. Ele foi escrito de uma forma muito leve. É um livro muito bom. Acho que ele foi editado pela Fundação Perseu Abramo. E o outro livro é um livro que eu estou lendo agora, é um livro que eu tinha há muito tempo, eu tenho uma edição dele, uma edição velhinha de sebo, que chama O Ano Vermelho, do professor Muniz Bandeira, que também, infelizmente, não está mais entre nós, ele faleceu em 2017. Eu gosto muito do professor Muniz Bandeira. Ele escreve com muita paixão, assim, é muito claro a posição política dele, mas ele é muito rigoroso. Os livros dele são muito referenciados, muito documentado, o que ele escreve é fartamente documentado. Eu já indiquei até um outro livro dele, em outros 20 minutos que eu participei. Esse livro fala sobre os reflexos da Revolução Russa no Brasil,
da Revolução de 17, mas aí ele começa já naquele processo ali dos levantes de 1905 na Rússia. Aí tem vários manifestos de várias partes do Brasil, né, não era exatamente o Partido Comunista, mas de alguns núcleos, né, que já falavam de socialismo, de comunismo no Brasil, e de como isso ia impactando dentro da sociedade brasileira e como ia sendo transmitido. Eu não terminei de ler esse livro ainda, estou quase no final. Eu tenho esse livro há uns 10 anos, quando fui fazer a minha monografia, que era sobre as relações bilaterais Brasil-União Soviética, e meu orientador me recomendou, só que acabou não entrando na bibliografia. E aí eu estava arrumando meus livros um dia, eu comecei a ler, assim, estou amando, porque eu gosto muito também do Moniz, né? Tem outros livros dele também, A Desordem Mundial, A Segunda Guerra Fria, que eu super indico também. Dá para entender o sistema internacional. Boa. Rose, você tem alguma dica de livro, filme ou série? Gente, eu tenho assistido pouquíssima coisa, mas outro dia eu assisti um curta-metragem, eu acho que ele é de 2009, 2008, nem sei o ano exatamente, não, talvez muita gente já conheça, é um curta, assim, acho que tem uns 25 minutos, do Kleber Mendonça, que chama Recife Frio. Eu achei muito interessante, que a cidade de Recife, que é muito quente, eu conheço Recife, é muito quente mesmo, começa a passar por baixas temperaturas, né? Aí eles fazem uma espécie de entrevistas com várias pessoas para falar como é que eles estão lidando. E aí levanta uma série de questões sociais, econômicas. É bem curtinho, eu achei bem legal. Eu assisti na MUBI. Ah, perfeito. Eu ia perguntar isso. Hoje estaria assistindo na MUBI, então deve estar por lá ainda. A produção foi de 2009 mesmo. Esse curto 2009 mesmo, do Kleber Mendonça. 2009. Esse curta deve dar para achar no YouTube, na internet facilmente. Eu queria fazer 2 perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro o senhor gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Bom, o livro, eu diria o autor, mas o livro que é acessível a todos os estudantes que queiram comprar são os 10 mitos sobre Israel, do grande historiador Ilan Pappé, que tem um livro extraordinário sobre a limpeza étnica em Israel. É um grande conferencista, é uma pessoa que eu tenho a maior admiração entre os historiadores judeus israelenses, mas que vive fora de Israel. O filme é um filme chamado Diplomata, e não é exatamente sobre a embaixadora que, de repente, sai de Afeganistão para ir para Londres, mas é sobre o marido dela, que faz um discurso fenomenal sobre a necessidade dos estados, ou dos órgãos, ou dos relatores especiais, de falarem com todos os interlocutores. Essa era a mensagem do Sérgio Vieira de Mello. Eu tenho que falar com todo mundo, entendeu? Não vou deixar de conversar com a China, porque nós temos problemas de direitos humanos com ele. Não, vamos conversar. Às vezes a gente não conversa em público, mas nós vamos conversar. Temos que conversar com todos os grupos não estatais armados. Eu confesso que eu faço na Síria. Eu não falo com os grupos com a etiqueta terrorista da ONU. Esse só acho outras maneiras de falar. Mas os outros, temos que falar com todo mundo. E essa é um discurso maravilhoso que eu recomendo, que está nessa série. Eu acho que está no último episódio. E a série é uma série que as pessoas torcem o nariz pelo título, Transatlântico, pensam que é sobre uma viagem de cruzeiro transatlântico, mas não é. É sobre uma história verídica de um americano, que eu acho que ele se chama Vartan Fry, que teve um escritório financiado pela sua organização nos Estados Unidos e foi capaz de tirar 300 intelectuais do extermínio, senão estariam mortos. Isso ele trabalha com um jovem negro francês e um americano que é uma pessoa extraordinária, o Albert Hirschman, que o Breno e vários daqui
conhecem, quer dizer, é uma história verídica, e a americana que financia tudo também é uma pessoa verídica. E alguns, eu só vou citar 3, de quem o Frei salvou do Holocausto. O próprio Albert Hirschman, né? O Chagall, o Max Ernst e a grande filósofa defensora do judaísmo que bloqueou o nome Breno. E eu acabei de dizer para a sua... que é aquela que foi contra, com Einstein, a fundação de Israel. Hannah Arendt, isso. E Walter Benjamin, que infelizmente ele basicamente ia até a Espanha e tinha que tomar um navio, se possível, para Lisboa. O Walter Benjamin ficou absolutamente em pânico e se suicidou. Mas eu queria só contar uma anedotinha. O Albert Hirschman tinha ligações com o Brasil, ele trabalhou não só como filósofo, mas lutou na Guerra da Espanha e é um dos astros desse filme. Uma vez eu estava em Brasília, na casa do Severo Gomes, que era ministro da ditadura nessa época, e o Hirschman estava ao meu lado, e está todo mundo animado, e uma festa, baile, tudo isso. Aí ele me diz assim: Paulo, eu não estou entendendo. Tem muita gente aqui que ontem estava presa. Era o pessoal do SEBRAP. Aí eu dizia para ele: Alberto, as coisas às vezes acontecem aqui assim. E aí estava Francisco de Oliveira, a Maria do Carmo Campeiro de Souza, todo mundo alegríssimo. A Maria do Carmo não tinha sido presa, mas o Francisco tinha, o Chico Oliveira tinha sido preso. E então o Albert Hirschman é uma figura notável. Eu recomendo todos os livros dele, que estão tudo traduzido em português. Eu acho que eu falei dos três objetos, né? Eu queria fazer 2 perguntas que sempre o 20 Minutos faz aos nossos convidados, que é se você tem um livro que você gostaria de sugerir aos nossos espectadores. Eu recomendo, dentro disso que nós discutimos, até para que se atualizem, 2 livros. Um deles é o Palestina, que é uma história de tudo que ocorreu desde do início do século, do mito da liberdade à terra da resistência, do Sayed Tenório. É um livro excepcional. O outro livro é do Norman Finkelstein, mas não é o livro que todo mundo comenta, A Indústria do Holocausto. É a história do conflito Israel-Palestina. É um livro em que o Norman Finkelstein mostra todas as falácias que existem, todas as mentiras, todas as deturpações, que inclusive são marcadas hoje pela tentativa de transformar a guerra de Israel-Palestina em guerra entre Israel e o Hamas. E os idiotas encampam isso tranquilamente. São 2 livros que eu recomendo para que se estabeleçam um conhecimento mínimo do que está acontecendo no Oriente Médio. Perfeito. Imagem e realidade do conflito Israel-Palestina, do Finkelstein, e o outro, Palestina, de Said. E aí também tem a pergunta de se você tem um filme ou uma série que você também gostaria de indicar para quem nos acompanha. Olha, eu até ia indicar série. Tem 2 séries que eu gosto muito, A Casa de Papel e o Peaky Blinders. São 2 séries do streaming. Uma delas A Casa de Papel mostra a canalice do poder dos bancos centrais, enfim. E a outra, o Peaky Blinders, mostra a história da Inglaterra entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a ascensão nazista e tal. Mas eu vou dar algo que tem a ver com aquilo que eu disse inicialmente, A Grande Guerra, que é a guerra contra o grande capital, que é um filme que, para mim, é fundamental pelo didatismo, pela qualidade cinematográfica, pela fotografia, pelo desempenho dos atores, com especial atenção para Marcello Mastroianni e Folco Lully, que é o I Compagni de Mário Monicelli. Os Companheiros, passou no Brasil com Os Companheiros. Acredito até que esteja no YouTube. Os Companheiros. Eu vi esse filme 9 vezes.
Perfeito, Milton. Conversamos hoje. Tem essa cena que está aí. É uma cena. O Mastroianni, ele faz o professor Sirigaria, que é um professor que já começa. Ele era um marxista que corria a Itália em condições individuais miseráveis, morando quase que embaixo da ponte, para fazer a propagação das ideias das revoluções. Então, ele corria as greves. E ele chega numa greve onde o líder é o gordo, maravilhoso, personificado pelo Folcoluri. Ele chega, então, clandestinamente, de carona num vagão de carga do trem. Então, a cena genial em que ele abre a porta do vagão de carga e abre assim, aparece aquela cara com essa roupa assim e pergunta: "Que país é questo?" E o Folcoluri, que estava esperando ele, junto com a massa, responde: "Questo é um país de merda."